O Corinthians apresentou ao mundo a força do futebol feminino brasileiro. Esse é o tema do Olho Nela, nosso quadro semanal aqui no YouTube do Lance sobre seleção brasileira feminina. E na semifinal a gente viu o Corinthians vencer o Gotham por 1-0. O Gotham que tem Gabi Portillo, tem Bruninha, atletas de seleção brasileira, e foi a Gabi Zanotti que fez o gol decisivo ali com uma jogada que veio da Tamires, passou pela Ivana Fuso também. Então foi uma grande exibição do Corinthians que se credenciou para a final contra o campeão da Champions League, que é o Arsenal. Na final, 3-2 pro Arsenal, um jogão, como eu comentei, e o fato é que o Brasil mostrou força e mostrou também que pode competir em alto nível. Algo que a gente já vinha assistindo da seleção em 2025 e que agora se prova também por meio do clube do Corinthians, que é o principal representante não só do futebol brasileiro, como também do sul-americano. Para a gente listar algumas atletas do Corinthians que já passaram pela seleção, Vicky Albuquerque, a própria Gabi Zanotti, que tem sido convocada pelo Arthur, principalmente ali no final de 2025, foi até uma surpresa quando ela voltou, mas as atuações da camisa 10 do Timão credenciaram ela para com certeza estar nessa lista agora de fevereiro. Se a gente for olhar um pouquinho para esse Corinthians, né, um Corinthians que ainda tem alguns resquícios ali de Arthur Elias, com jogadoras que atuaram com ele, mas que já tem a cara também do Lucas Piscinato. Mas o fato é que muitas jogadoras que estiveram nesse jogo contra o Arsenal também servem à seleção brasileira. Para citar algumas, a própria goleira Lele, que fez um começo de jogo muito bom contra o Arsenal. Tem também a atleta Gabi Zanotti, que é a artilheira do Timão, aí, grande destaque, né, camisa 10. E também tem, claro, a Duda Sampaio, que é uma espinha dorsal, né, sempre está entre as titulares, seja do Corinthians ou da seleção brasileira. E se a gente for falar de padrão, o Arthur Elias ele sempre convoca atletas que estão em alta no futebol brasileiro, e o que a gente vê também é um olhar especial para o Corinthians, lembrando que o Arthur passou vários anos no Corinthians, conseguiu conquistar tudo o que tinha para disputar naquele momento, não acabou não tendo ali nenhum mundial no meio, mas o fato é que o Arthur tem um olhar muito especial para jogadoras que atuam no Corinthians. A gente até fez um levantamento, né, da Sele Timão lá no Lance, vou colocar o link aqui para vocês verem, para mostrar realmente esse link entre atletas que passam pelo Timão e atletas que são convocadas para a seleção do Arthur Elias. Então, o fato do Corinthians ter ido muito bem nessa Copa das Campeãs, claro que influencia bastante na convocação da seleção. E para falar um pouco sobre esse orgulho do futebol brasileiro que o Corinthians representou em Londres, a gente falou com a Tamires, lateral e uma figura histórica na seleção, e disse o que foi a participação do Corinthians na competição. Olha, o que a gente apresentou ao mundo foi o quanto, né, o futebol brasileiro feminino, ele ainda é sedento por investimento, por estrutura para as atletas, porque a gente sabe que raça, vontade, união, futebol a gente tem, e a gente quer cada vez mais ter esse investimento aqui dentro para que quando a gente chegue nesses campeonatos, né, que pede tudo um pouco a mais, assim, a gente consiga estar preparado. Então, dar, né, solidificar cada vez mais a base nossa para que elas possam aprender a viver cada vez mais o futebol profissional, e quando vai ter a oportunidade para estar também preparada. E outra atleta que também falou com a gente, que é fã de futebol inglês, é a Gabi Zanotti. Gabi que já jogou, claro, na Inglaterra pela seleção, mas pela primeira vez pôde defender a camisa de um clube, no caso do Corinthians. E ela disse a sensação de marcar um gol no Emirates. É incrível, né? Eu sempre assisto, acompanho a Superliga, acompanho a Premier League e imagino aquele estádio, né? Eu sonhava já, né, estar naquele estádio no Emirates, também fui assistir jogo no Stamford Bridge, então foi algo incrível mesmo, e poder fazer um gol lá, deslizar no gramado, é algo que até então só tinha visto na televisão, né, e pude vivenciar isso, então foi muito especial. E nessa semana, dia 12 de fevereiro, quinta-feira, teremos convocação, a primeira do ano. Arthur Elias vai divulgar a lista de atletas que estarão relacionadas para amistosos contra Costa Rica, México e Venezuela. E a gente está com as datas aqui. Contra a Costa Rica, o Brasil joga no dia 27 de fevereiro, às 19 horas, na Costa Rica. Contra a Venezuela, no dia 4 de março, às 15 horas, no centro de treinamento da Federação Mexicana, no México. E para fechar essa lista de amistosos, o Brasil vai jogar com o México no dia 7 de março, às 17 horas, na cidade do México. Esses são os primeiros desafios da Amarelinha em 2026. E como aqui no Olho Nela a gente sempre fala de seleções femininas e não só da seleção principal, seleção sub-17 segue treinando em Sergipe desde o dia 5 de fevereiro até o dia 15. A Rilane Silva vai fazer uma série de testes ali de preparação, lembrando que tem várias competições de base aí ao longo dos próximos anos. E falando de base, sub-20 também está disputando o Sul-Americano, estreou com vitória, uma vitória apertada, enfim, fez alguns jogos e segue aí na briga pela classificação na primeira fase.
Então a nossa análise de hoje é que sim, o Corinthians estando bem, o Corinthians tendo esse protagonismo não só no cenário sul-americano, como também no cenário mundial, mostrando o futebol brasileiro, é claro que isso tende a refletir na seleção brasileira. E hoje o Olho Nela fica por aqui. Como você sabe, toda terça-feira a gente traz conteúdo sobre as seleções brasileiras aqui no YouTube do Lance. Se você gostou, já deixa seu like, comenta o que você achou e se de fato a fase do Timão influencia na seleção.